Se existe uma expressão que resume as novidades e mudanças no nosso modo de viver, é a transformação digital. Hoje podemos dizer que ela faz parte já da rotina de todos. As tecnologias se tornaram parte essencial do nosso cotidiano tão rapidamente que sempre nos questionamos como vivemos tanto tempo sem elas. No serviço bancário, por exemplo, até outro dia não sabíamos o que era o Pix. Mas 6 meses depois do seu lançamento, já somava mais de R$ 1 trilhão em transações e respondia por mais da metade das transferências no país. É a digitalização da sociedade, trazendo cada vez mais benefícios para a população, como o aumento da bancarização no país. Já no comércio, vimos o número de usuários da internet que passaram a fazer compras online crescer muito, indo de 44% em 2018 para 66% atualmente. Foram 150 mil novas lojas virtuais criadas apenas entre março e julho de 2020. As vendas de e-commerce dispararam e a tendência é que esse mercado continue crescendo em proporção e faturamento. Outra grande novidade foi o uso da telemedicina, que aumentou significativamente durante o período da pandemia em todo o mundo. Além disso, muitas pessoas passaram a trabalhar, estudar e desenvolver atividades de forma remota. Tudo isso é resultado da digitalização que estamos vivendo, impulsionada pela força do setor de telecomunicações, que proporciona novos hábitos e costumes a cada dia. A evolução da sociedade hoje é digital e a conectividade, mais do que nunca, imprescindível. O avanço da conectividade estimulou mudanças profundas no setor de serviços, onde inovações foram desenvolvidas nos mais diversos segmentos. Nas escolas, bancos ou transportadoras, apenas para citar alguns exemplos, a velocidade da transformação digital inaugurou um novo modelo de interação com a sociedade, mais ágil, seguro e confiável. Para detalhar essa realidade e discutir possíveis cenários, eu convido nossos debatedores para o segundo painel de hoje, a conectividade transformando o setor de serviços. Um bom debate a todos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui pela Conexis e pela Telebrasil, moderando mais este rico painel. Este avanço da conectividade, dos hábitos de uso e consumo que o Gustavo nos trouxe, fez com que quase todos os setores relacionados a serviços evoluíssem para um processo de transformação digital. Mas ainda há barreiras importantes, como a mudança de mentalidade das empresas, evolução da infraestrutura de conectividade, acesso da população a dispositivos digitais e serviços digitais, além de questões estruturais, como tributos e entraves burocráticos e regulatórios. Este painel busca refletir sobre algumas destas oportunidades que se abrem com a digitalização dos serviços, os papéis de cada um dos diferentes atores e os desafios que se colocam para a digitalização da economia brasileira. Convidamos, então, a Anatel como regulador do setor, na pessoa do seu presidente, Leonardo Euler de Moraes, um representante do setor financeiro, conselheiro do Banco Original e PicPay, Raul Moreira, um representante do setor educacional, Léo Queiroz, vice-presidente da Croton, um representante da área de logística, Marcos Vollor, diretor-geral da Aliança Navegação e Logística, uma empresa operadora de telecomunicações, Rodrigo Abreu, CEO da Oi, está aqui conosco, e uma empresa de desenvolvimento de tecnologia, Ailton Santos, CEO da Nokia do Brasil. Leonardo Euler, é indiscutível que o Brasil viveu nos últimos anos um salto com forte ampliação na conectividade da banda larga, mas sabemos que ainda há gaps. Onde a Anatel ainda enxerga a necessidade de atuação mais incisiva? Se puder falar um pouco para nós desse cenário, contar também um pouco dessa atuação da Anatel como reguladora do setor, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Natasha. É um prazer novamente estar aqui, participando do painel Telebrasil 2021. Quero cumprimentar a todos os meus colegas de painel,
Já cumprimentei cada um individualmente antes de entrarmos aqui, mas queria fazer um disclaimer antes de mais nada, né? Considerando a posição por eles exercida, como você colocou muito bem, certamente eles vão proporcionar uma visão muito mais rica e densa em termos de modelos, estratégias empresariais e demais questões que são atinentes ao desenvolvimento do ecossistema digital e a como a conectividade digital empresta valor agregado às diferentes indústrias, aos diferentes segmentos da economia e cadeias de valor. Eu, de toda sorte, espero contribuir com algumas reflexões, como você colocou, sobre a ótica regulatória. Do ponto de vista da ótica regulatória, Natasha, a gente, nos últimos tempos, tentou, primeiro, maximizar o espaço de interseção entre os interesses público e privado. Eu acredito muito nessa dinâmica. Aliás, hoje pela manhã, o presidente Rodrigo Pacheco falou um pouco sobre isso, da importância da cooperação entre essas duas esferas. E, nesse sentido, nós tentamos fazer isso de várias formas. Inclusive, uma delas foi convertendo contencioso em investimento produtivo, através, por exemplo, de termos de ajustamento de conduta e etc. Evidentemente, nós promovemos um diálogo também muito intenso com o setor de telecomunicações para que nós pudéssemos suprir ainda lacunas de infraestrutura de telecomunicações existentes no Brasil. O Brasil é muito grande, e quando a gente falava no começo da desestatização do setor de telecomunicações, de massificação, a gente se preocupava muito com cobertura, mas a partir da conectividade digital, uma outra dimensão se apresenta, não apenas cobertura, mas também capacidade. E, nesse sentido, no próximo edital de direito de licitação de radiofrequência, direito de uso de radiofrequência, melhor dizendo, nós pretendemos aí suprir várias desses gaps de conectividade digital, uma vez que o Brasil, por exemplo, ele tem 22 mil localidades, segundo definição do IBGE, das quais 5.570 são os distritos-sede e 16 mil aproximadamente são aqueles distritos que são vilas, povoados e aglomerados, conhecidos popularmente como distritos. E desses 16 mil, 10 mil ainda não contam com cobertura de infraestrutura de acesso de rede móvel. Então, esse edital, que na verdade eu sempre gosto de esclarecer, são 4 editais em um apenas, ele tem como propósito também cobrir praticamente a totalidade desses 10 mil distritos não sede. Além disso, tem mais de 30 mil quilômetros de rodovias federais que serão objeto. Enfim, também contrapartidas em termos de infraestrutura de transporte de dados de alta capacidade, backhaul, uma vez que 1.063 municípios aproximadamente ainda não contam com essa infraestrutura, além de outros projetos relacionados à conectividade na Amazônia e etc. Então, com tudo isso, nós entendemos que há uma possibilidade, através desse instrumento também, para que nós consigamos suprir esse déficit de conectividade e essas lacunas. E aí, com certeza, a partir disso, aí a partir de tudo aquilo que o 5G permite, as verticais, seja do comércio, do serviço, da indústria, elas deixam de ser estanques, passam a ser interconectadas por uma conectividade cada vez mais avançada. Então, eu acho que, diante de todas essas possibilidades, e sobretudo também com as perspectivas do 5G, o principal gateway, a principal porta de entrada do IoT, né, da internet das coisas, as prestadoras de comunicações também têm esse desafio de se posicionarem além de meras fornecedoras de conectividade, mas de serviços de valor agregado, a partir da oferta de uma solução otimizada para os clientes, seja nas áreas de transporte, agricultura, energia elétrica, produção industrial, segurança, serviços de saúde, educação, etc. Então, você deixa de ser apenas nós de informação em uma rede digital para que você tenha soluções necessárias aos elos da cadeia de valor que compõem os mais diversos segmentos econômicos. E as prestadoras de telecomunicações, que certamente o presidente Rodrigo aqui poderá falar com muito mais propriedade, elas estão se posicionando efetivamente para tal. Ótimo, muito obrigada. Interessantíssimo trazer essa questão justamente dos serviços, dessa mudança de cultura e de chegada de acesso, né, à conectividade às várias localidades do Brasil e como isso afeta a vida das pessoas. Justamente neste sentido,
o nosso próximo convidado, Raul Moreira, vem falar para a gente um pouco sobre essa questão do setor financeiro e dos bancos chegando e usando dessas soluções da conectividade para chegar às pessoas. Raul, o Banco Original surgiu dentro de um conceito de bancos 100% digitais. O que viabilizou esse processo? Uma mudança cultural de consumidores ou a facilidade de acesso digital, uma combinação destas coisas? Conta para a gente um pouco a sua experiência neste setor e dessa relação com a conexão. Obrigado, Natasha. Primeiramente, queria agradecer aqui o convite da Conex e da Telebrasil por estar aqui debatendo assuntos tão importantes, tão relevantes aí no contexto aí da sociedade, e cumprimentar também todos os participantes aqui do painel. Me parece que vai ser um painel bastante rico aí em termos de debates sobre o futuro aí das telecomunicações e até, inclusive, como ela afeta o setor de serviços. O Banco Original, ele foi o banco pioneiro no processo de elaboração de um método de abertura de conta corrente, uma conta bancária, de forma 100% digital. Foi o primeiro banco a abrir uma conta sem a intervenção humana ou sem a necessidade de um determinado consumidor ir a alguma agência bancária, né? Isso decorreu exatamente pelo processo, por 3 forças em que há cerca de 4 anos começaram a se intensificar no Brasil, que vem modificando profundamente o sistema financeiro como um todo. Se hoje tem alguns dos setores que está sofrendo uma mudança profunda, digamos, na sua dinâmica de trabalho, esse setor nós poderíamos citar como exemplo, um deles é o setor financeiro, em função de toda a evolução da tecnologia e das telecomunicações, né? E que 3 forças são essas? São forças que direcionam exatamente o processo evolutivo do sistema financeiro. A primeira dela é a evolução da regulação, né? A regulamentação bancária, ela evoluiu fortemente nos últimos 4, 5 anos, né? Acelerando muito o processo, auxiliando muito o processo de digitalização do atendimento, incentivando muito que isso ocorresse, desburocratizando, inclusive, como foi o caso do Original, o processo de abertura de contas, processo de busca de uma solução de crédito ou de qualquer outro produto ou serviço bancário. Permitiu também uma nova dinâmica competitiva, porque essa nova regulamentação, ela exatamente abriu as portas para que novos entrantes se estabelecessem no mercado brasileiro, que novos competidores efetivamente começassem a competir com os bancos mais tradicionais, entrando sim com modelos muito mais inovadores e até provocando um ciclo positivo de um processo de aceleração da digitalização do atendimento bancário, com a entrada, inclusive, desses novos competidores. E esses novos competidores, eles vêm, a partir da regulamentação, não só como bancos digitais, como as conhecidas fintechs, como as instituições de pagamento. Diversos outros tipos de instituições começaram a competir na oferta de o melhor produto ou serviço ao melhor custo possível para o consumidor. A segunda força foi a evolução da tecnologia, e aí isso inclui também o conceito aí das conectividades, da telecomunicações, né? A tecnologia evoluiu muito e, principalmente, ela permitiu que se utilizasse muito das soluções por meio dos dispositivos móveis, principalmente soluções até embarcadas nesses dispositivos. O sistema financeiro aproveitou muito o processo, que eu acredito que nós vamos falar aqui, de aceleração da colocação de dispositivos móveis na população como um todo, o que permitiu exatamente criar um novo ciclo positivo de novos serviços e fazer com que o dispositivo móvel se tornasse hoje o instrumento ou o canal mais utilizado pelo sistema, pelos consumidores de serviços bancários ou financeiros. Mesmo que ele não se relacione com o banco, ele pode estar se relacionando com uma fintech. E, por fim, a terceira força é um novo consumidor, um consumidor que está mais propenso a utilizar essas novas soluções financeiras, está confiando cada vez mais nesse processo evolutivo do uso da tecnologia bancária, né, e vem permitindo exatamente que a gente consiga até avançar e penetrar em novas camadas da população, gerando um efeito positivo aí no processo até de inclusão financeira, que precisa caminhar junto com o processo de inclusão digital da população, algo tão importante nesse momento que nós estamos vivendo. Se o Brasil não tivesse passado por todo esse processo, esse salto evolutivo no sistema financeiro,
Eu acredito que hoje nós estaríamos numa situação, por exemplo, no caso da pandemia, numa situação bem mais crítica em termos de alternativas de atendimento à população no momento em que agências bancárias tiveram que permanecer fechadas. Vejo o quanto que isso foi positivo para a sociedade brasileira e temos que avançar ainda cada vez mais. E o Banco Original se insere dentro desse contexto, além de ser um banco pioneiro, ele consegue se colocar hoje como um banco digital, completo e totalmente instantâneo. E permite exatamente colaborar para esse processo aí, junto com outros players do mercado, de oferecer uma nova dinâmica e um novo salto aí competitivo no mercado financeiro. Ótimo, muito obrigada, Raul. Foi interessante que você trouxe para a gente essa experiência regulatória do setor financeiro, não é à toa que a gente tem aqui no nosso painel a representante justamente da regulação, né, o presidente Leonardo Euler da Anatel, porque é muito importante para a transformação digital do país, o papel que a Anatel exerce, e você trouxe em uma outra dessas pernas essa representação das operadoras de telecom, da viabilização desse acesso da conectividade. Então, pegando o gancho, eu vou chamar o nosso próximo convidado, Rodrigo Abreu, CEO da Oi, para ele falar para a gente justamente este papel, Rodrigo, das empresas de telecomunicações na evolução da transformação dos serviços. Como ir além da conectividade? Por favor, Rodrigo. Obrigado, Natasha. Boa tarde a todos. Cumprimento também todos os participantes do painel, o presidente Leonardo. E, de fato, realmente as pessoas começaram a pensar em conectividade, principalmente de maneira curiosa, depois da pandemia, né? Obviamente que a conectividade sempre teve um papel fundamental na vida de todo mundo, em todo dia, em praticamente todas as atividades, só que, de alguma maneira, essa infraestrutura ficava pouco visível. É uma infraestrutura absolutamente crítica que ficava pouco visível. A pandemia deu muita visibilidade para a necessidade da conectividade e para essa criticidade. O que era algo que já vinha avançando muito, mas tinha pouca visibilidade, ganhou essa visibilidade como essencial. Não só para o enfrentamento da pandemia, mas também para a transformação até mesmo de hábitos que a gente tem visto mudar, como o próprio Raul destacou, são hábitos que vêm mudando e que não vão voltar atrás aos mesmos hábitos que existiam antes da própria pandemia. Obviamente que para nós, essa oportunidade de ter a visibilidade da infraestrutura como crítica, ela abre outras portas que nós já vínhamos buscando trabalhar também há algum tempo. Eu costumo dizer aqui que nós estamos, nesse momento, no Brasil, na terceira revolução de conectividade, que vai propiciar uma série de outras possibilidades de negócio e oportunidades para todos os players do setor, incluindo as operadoras. E ela vem depois de uma universalização que foi feita com a privatização, universalização fixa de telefonia, na sequência com toda a revolução da comunicação móvel, da telefonia móvel, que foi talvez o maior evento de inclusão que a gente teve até então, econômica e social, e agora a terceira revolução vem com o que eu chamo da combinação da infraestrutura e da fibra. Essa combinação é a nossa terceira revolução, ela vai propiciar essa transformação digital plena. Agora, para isso, a gente precisa, ao mesmo tempo, fazer com que essa infraestrutura chegue no país inteiro, e nós já estamos fazendo uma série de ações em relação à disponibilização de serviços adicionais em cima dessa conectividade. Nós temos duas dinâmicas, até curiosamente, uma acaba puxando mais a outra. No passado era o contrário, mas agora essa dinâmica se inverteu, que é entre o mundo consumidor e o mundo empresas. Normalmente, o que acontecia era que as empresas implantavam tecnologia primeiro e depois ela era disponibilizada para os consumidores. Agora, o que está acontecendo é o contrário. Os consumidores adotam tecnologias, adotam serviços, adotam fintechs, e as empresas correm atrás para se adaptar, né? E na dinâmica do B2C, dos consumidores, a gente vê que hoje essa criticidade da infraestrutura ela é fundamental para essa mudança de vida digital. E não é mais só uma questão de contratação de links, seja de banda larga ou da banda larga no celular, mas a gente passa por qualidade do serviço, passa por monitoração de segurança, passa por gestão remota, por uma visibilidade, uma capacidade de controlar os seus serviços de maneira digital, com autoatendimento, sem interagir de maneira humana para fazer pequenas mudanças, por exemplo, de contratação, passa por conteúdo, passa por disponibilização de serviços de pagamento, serviços financeiros, educação, saúde, e isso tem sido feito tanto de maneira através de parcerias e com ofertas em parceria com as operadoras, mas também com a própria curadoria das operadoras para oferecer esses serviços para os seus usuários de maneira integrada, garantida, facilitando a vida do usuário. Todos nós, hoje,
todas as operadoras acabaram entrando por essa rota de criar uma visão de mais do que conectividade. No nosso caso, isso é bastante importante, até mesmo para o nosso próprio plano de transformação. E no B2B, essa conectividade, para funcionar, necessariamente ela tem que estar associada a serviços diversos adicionais, sejam eles serviços de TI, e que vão envolver cloud, que vão envolver inteligência artificial, que vão envolver big data, que vão envolver serviços gerenciados. Isso vale tanto para empresas grandes quanto para empresas pequenas. Talvez a grande mudança de inclusão digital pela qual nós estejamos passando nesse momento é que o que só estava talvez disponível para grandes empresas no passado, agora está disponível para qualquer tipo de empresa. Então, hoje os empreendedores procuram soluções para os seus negócios de maneira integrada, incluindo software, segurança, soluções verticais. Em suma, existe um enorme espaço para oferecer isso de maneira integrada, soluções de conectividade, e cada vez que nós oferecemos isso de maneira integrada, transparente, com segurança, com validação, com uma curadoria e com uma integração transparente para os clientes, obviamente que há uma oportunidade gigantesca e todas as operadoras estão se movendo nessa direção. A gente pode até mesmo ver os exemplos que já acontecem, já ocorrem ao redor do mundo, com empresas que começaram esse processo talvez há mais tempo, e é possível verificar empresas, operadoras de telecomunicação que têm já mais de 50% da sua receita, acredite ou não, mais de 50% da sua receita vinda de serviços que não a conectividade básica. No nosso caso, eu diria que o Brasil está começando essa tendência também. O nosso próprio movimento de separação estrutural, depois eu falo sobre ele, vai nessa direção. A Oi passa a se focar simplesmente, puramente nos serviços ao usuário, então traz uma série de complementos para as suas ofertas de conectividade e deixa a infraestrutura a cargo de uma empresa separada. Então, essa tendência nós acreditamos que também vai acontecer por aqui, e a nossa expectativa é crescer muito ao longo dos próximos 3 anos com todas essas ofertas. Ótimo. Muito obrigada, Rodrigo. Interessante, porque a gente está falando de crescimento, de expansão de negócios, das possibilidades, e você trouxe para a gente esse fator da pandemia, e de como a pandemia fez com que, pelo menos, a percepção da importância das telecomunicações, da conectividade, ela explodisse, ela chegasse de forma muito mais forte e rápida pela necessidade. E nesse movimento, a gente está falando de um período de pandemia que já dura aí 1 ano e meio, que promoveu muitas adaptações. A gente sabe que um setor que teve uma corrida forte também para ampliar e acelerar o seu processo de transformação foi o setor da educação. O Léo Queiroz está aqui conosco pela Croton. E, Léo, como que o setor de educação pode se beneficiar desse processo de transformação digital? Como que o Grupo Croton tem avançado nessa agenda? Conta um pouco para a gente aí. Obrigado pela pergunta, Natasha. Obrigado pela presença de todos aqui. E eu queria primeiro apresentar a Croton, que nem todo mundo conhece, né? Nós somos uma empresa de educação no Brasil, um dos maiores grupos que tem no Brasil e no mundo. Nós temos hoje por volta de 830 mil alunos em cursos superiores, em mais de 2.400 unidades ao redor do Brasil inteiro. Então, sendo que 131 delas próprias e a grande maioria são polos. Então, a gente está no Brasil inteiro com educação. E a educação de uma forma tradicional e também de uma forma já digital. Nós somos os precursores do ensino à distância no Brasil, isso há mais de 20 anos. Nós temos essa metodologia e toda essa transformação digital, para nós, ela já começou lá atrás. Então, desde 2017, a gente já vem trabalhando muito forte numa conexão de tudo que estava acontecendo de tecnologia e as unidades de negócio dentro da organização. Isso fez com que a gente pudesse, durante esse período de 2017 para cá, lançar muitos novos serviços voltados para a educação. E aí veio a pandemia e acelerou esse processo ainda mais. Então, a pandemia trouxe uma aceleração muito grande, principalmente com o modelo mental das pessoas. Até antes da pandemia, existia um preconceito com relação ao ensino à distância. As pessoas não sabiam muito bem como era a qualidade, não sabiam muito bem nem mesmo se iam ter o diploma ou não. Então, agora não, agora está acontecendo até o contrário. O volume de alunos que entram para estudar, ele já é maior do que o volume de alunos que procuram as nossas unidades procurando um curso presencial. Então, a transformação digital tem mudado bastante toda a nossa empresa e tem agregado muita velocidade. Só para vocês terem uma ideia, a gente saiu de mais ou menos 420 mil alunos para 670 mil alunos nesse período da pandemia.
Então, uma curva de crescimento muito grande, mesmo com todo o processo recessivo que a gente teve aí nesse período, mostrando uma coisa muito legal, né? E como que a Kroton está surfando esse momento da transformação digital. Eu falei que nós temos aí 2.400 unidades, e a gente está em 1.600 municípios, mas o Brasil tem 5.500 municípios no Brasil, o Brasil como um todo. Então, como a gente pode, nossa grande missão é como a gente pode levar educação para 5.500 municípios. Isso só é possível através da conectividade de toda essa transformação digital que o Rodrigo Abreu comentou aqui, e que o Raul também comentou que está acontecendo nos bancos. Né? Então, a gente tem que chegar com conhecimento para todas as pessoas no Brasil inteiro. Isso é uma coisa muito interessante, e eu vi essa necessidade das cidades numa visita que eu fiz numa cidade do interior de Pernambuco, onde eu fui lá fazer uma visita a campo e o prefeito me chamou, sabia que eu estava lá, e me chamou para conversar e falou: poxa, você não tem como abrir uma universidade aqui na minha cidade? Ninguém quer abrir porque não tem gente o suficiente, tinham 60 mil habitantes. E o que acontece? A minha cidade ela não cresce, porque todos os adolescentes entre 14 e 16 anos vão chegando na época de se formar e procurar emprego, eles vão para outras cidades em busca de estudo e em busca de emprego. E eles nunca mais voltam, porque aqui não tem emprego. E ali a gente começou a fazer um projeto com ele de digitalização, dizendo: olha, e se a gente fizesse um curso digital onde não tem tanta custo fixo para poder iniciar, você nos apoiaria com isso? E essas pessoas que a gente começa com um curso digital, principalmente focado em tecnologia, eu já consigo ajudar na empregabilidade dessas pessoas em São Paulo. E a gente fez isso pela primeira vez, e hoje a gente já tem mais de 50 prefeituras no Brasil inteiro, um modelo mais ou menos parecido com esse, onde a gente pode levar para cidades muito pequenas curso superior e educação, e essas pessoas conseguem trabalho e empregabilidade lá na cidade deles, gerando emprego e renda lá. Então, olha só o potencial que existe com a digitalização da educação no país. Então, esse é o caminho que a gente está percorrendo, e eu acho que a gente tem aí um grande espaço aí para poder ajudar a movimentar o Brasil e transformar num círculo virtuoso na mão de obra que a gente vai precisar para o crescimento futuro. Ótimo, Léo, muito bacana você trazer esses exemplos de como a tecnologia e essa transformação impacta os cidadãos, as empresas, em todos os níveis. E é interessante que você trouxe essa questão da visibilidade, né? Que antes da pandemia já havia esse movimento, e às vezes havia algum preconceito, e talvez não fosse tão visível essa possibilidade da adoção desse mundo virtual, esse mundo digital, e as pessoas também não enxergassem tanto, ou não valorizassem tanto o impacto da digitalização. E talvez um outro setor que pode elucidar para a gente aqui esse impacto e como essa transformação também é relevante e afeta as pessoas de um jeito que elas não enxergam ou não enxergassem tanto antes da pandemia, é justamente o setor de logística. Nós estamos aqui com o Marcos Vollor, diretor da Aliança Navegação e Logística, e queria que você contasse um pouco para a gente, Marcos, como que o setor de logística e transporte vive esse processo de transformação digital? Por favor. Obrigado, Natasha, pelo convite. Obrigado a todos por estar aqui. É bem diferente para mim, que sou do ramo da logística há quase 30 anos e está no painel de telecomunicações, mas é fantástico. Eu estou vendo muitos paralelos do que vocês estão falando, desde da bancarização, a questão das artérias, por onde passa o tráfego. Na verdade, meus navios são artérias, né, por onde não passa a informação, mas passa os bens do mundo, os bens que o mundo produz passam por artérias que são os nossos navios, né? E a questão da democratização ao acesso à educação, que o que a gente está fazendo no nosso percurso é a democratização ao acesso à logística, né? Então, falando só um pouquinho, quem nós somos, a Aliança é o braço brasileiro da Maersk. A Maersk é a maior empresa do transporte marítimo mundial, e a Aliança é líder no setor aqui no Brasil de cabotagem, que é o transporte dentro das águas territoriais brasileiras. Tá? Mas o nosso negócio não é só navegação, nosso negócio é logística de ponta a ponta, né? Do início ao fim do processo. E o interessante que a telecomunicação trouxe para a gente, eu vou passar um pouquinho do lado operacional e chegar no lado do consumidor,
mas, por exemplo, a gente tem 700 navios espalhados pelo mundo e a gente sabe exatamente onde esses navios estão, qual velocidade estão andando, qual o consumo que eles estão naquele momento, quanto de CO2 eles estão emitindo, e se eles estão emitindo além do determinado threshold que a gente limita, a gente envia uma mensagem para o navio, porque o navio baixa a velocidade ou regule alguma coisa de forma que a emissão abaixe. Então, tem desde esse lado operacional, a gente sabe exatamente onde estão os nossos contêineres, a gente tem 6 milhões de contêineres espalhados pelo mundo, para onde vão as mercadorias, a gente consegue saber onde estão os contêineres. No caso da carne refrigerada, os contêineres estão monitorados em tempo real. Então, por exemplo, um grande exportador brasileiro de carne, ele sabe aonde está o contêiner dele, ele sabe qual a temperatura do contêiner dele, inclusive dentro das divisões dentro do contêiner, ele sabe a temperatura, o nível de nitrogênio, o nível de oxigênio de cada um dos contêineres, e tudo isso é graças à telecomunicação, né? Agora, por outro lado, que é o lado interessante da democratização, o mundo mudou muito, né? Assim como a bancarização, né, passou, a pessoa hoje abre sua conta bancária numa agência virtual, o celular virou virtual, o nosso cliente hoje ele é cada vez menor. Então, é evidente que as grandes corporações mundiais, elas continuam sendo os nossos clientes, mas a partir do momento que o comércio eletrônico cresceu, e cresceu graças à digitalização, hoje a gente tem pequenas pessoas, ou pequenos comerciantes, que conseguem contratar a gente sem nunca ir fisicamente a um escritório nosso, ou estar com um vendedor nosso, ou enviar um documento físico. Ele, no celular dele, ele consegue contratar um frete de Kaohsiung, na China, para, sei lá, Guararapes, no interior de Pernambuco. Entendeu? Então, é assim que funciona, né? Tudo isso de forma digital. Então, hoje os documentos já conseguem trafegar de forma digital, apesar de algumas complicações regulamentares, a gente está lidando com elas. A gente tem uma iniciativa de âmbito mundial, junto com a IBM, que é de pegar toda a documentação, desde o certificado de origem, as notas fiscais, a parte de health inspection, né? Anvisa, por exemplo, e colocar tudo isso no blockchain. Então, é um trabalho longo, junto com os governos no mundo inteiro, né? E com terminais portuários, etc., outras empresas, para que tudo isso passe no blockchain, que o blockchain nada mais é do que uma acreditação digital. Então, você sabe que o documento ele é firme, ele é acreditável, né? Ele tem valor, para eliminar toda essa parte burocrática. Então, a digitalização faz, assim, o que fez pelo transporte, pela logística, é muito parecido com o que vocês reportaram aí. É fantástico fazer esse paralelo. Muito bacana. É muito bom ver, porque a gente está falando aqui dessa construção de rede de telecomunicações, e a gente vê que, na verdade, essas redes de telecomunicações, elas impactam várias outras redes que se associam nesses diversos setores. Por isso que a gente tem aqui educação, representada nesse painel, setor financeiro, setor logística, e a gente tem, trago agora, né, o Ailton conosco, Ailton Santos, da Nokia, porque a gente tem justamente uma empresa, a Nokia, que sempre se posicionou como uma empresa de tecnologia para telecomunicações. Então, para viabilizar que isso tudo aconteça aí em parceria com as operadoras, como que a Nokia pode atuar nesse processo de transformação para esses diferentes segmentos econômicos? Ailton, conta um pouco para a gente dessa interseção, desse trabalho. Tudo bem, boa tarde, Natasha, boa tarde, meus colegas aí de painel, boa tarde também aos ouvintes, né? É um prazer estar aqui hoje com vocês. Então, é interessante essa pergunta, porque a Nokia, obviamente, ela acompanha as transformações do mercado, né? O mercado global e o mercado Brasil, né? Então, assim, começando um pouco para entender o que é a Nokia hoje, né? A essência da Nokia, né? Nós somos uma empresa de mais de 150 anos, já com 9 prêmios Nobel, investimentos em pesquisa e desenvolvimento por volta de 4 bilhões por ano, que corresponde a 20% do faturamento, quase 100 mil profissionais, sendo 37 mil em P&D. Nós hoje somos o maior e o mais completo portfólio da indústria de infraestrutura de telecom, né? E somos número 1 e número 2 em todos os segmentos onde a gente atua, né? E é importante também ressaltar que, quando a gente fala em serviços ou qualquer outro segmento hoje, é importante a gente também manter o compromisso com o ESG, né? A Nokia hoje é a única fabricante de telecom no ranking da Ethisphere, foi reconhecido 5 vezes no geral, com 4 vitórias consecutivas desde 2018, como empresa ética. Nós fomos reconhecidos recentemente pela Wall Street como a quarta empresa mais sustentável do mundo.
né? A gente recentemente anunciou a redução da emissão de carbono pela metade, né? Usando metas aí de SBT, né? Tanto em nossos equipamentos, quanto nossas operações, quanto em produtos de inteligência artificial para os clientes. Nós fomos selecionados para o projeto federal de Cybersecurity do 5G. Então, assim, existe hoje um compromisso, acima de tudo, também com a questão do meio ambiente, que ele é compromisso de todas as indústrias, incluindo serviços, e a Nokia não é diferente. Hoje, no Brasil, a gente corresponde a mais de 50% do tráfego móvel fixo IP, 50% do tráfego de banda larga fixa do Brasil também. E aí, quando você pergunta a questão de como é que a gente se adapta aos segmentos, né? Então, primeiro a gente vê o mercado de telecomunicações se transformando em si, né? Você vê a entrada de novos players, a questão de rede neutras, web scales, você vê regionais e os pequenos também, além das grandes, obviamente, operadoras, uma responsabilidade grande social também no Brasil, que é importante, de todas as operadoras, né? E o que a Nokia fez, ela entendeu, além disso, né, do atendimento às operadoras como um todo e esses players como um todo, ela entendeu que existe um segmento, e por isso nós criamos uma área chamada Enterprise, já há alguns anos, que dedica justamente a atender empresas cuja finalidade de negociações não é telecomunicações. E a gente, hoje a Nokia é uma líder global em soluções de redes privativas para a indústria, né? Já temos mais de 1.300 redes implementadas, diversos segmentos, mais de 260 clientes de redes privadas no mundo, né? No Brasil, nós também somos líderes incontestáveis, nós atuamos em clientes como Vale, Rumo, Electro. Eu estava lembrando agora, comentando o comentário interessante do Marcos sobre a questão de logística e transporte. A gente, por exemplo, que atende, nós somos líderes na agricultura, hoje a gente cobre, junto com a Conectar Agro, mais de 6 milhões de hectares, equivale a uma Califórnia inteira. Quando você pensa no PIB do agro, né, em si, e não considera somente a porteira fechada, você está agregando serviços ali, inclusive também como é que você escoa essa agricultura. Por isso que hoje a gente, além de cobrir o agro, a gente também tem, por exemplo, contratos com a parte de ferrovias, e no mundo já existe discussão também com a questão dos portos, porque você começa a fazer o controle da cadeia produtiva como um todo, incluindo, no meio, dentre os transportes, obviamente, os galpões logísticos. Como você, Marcos, comentou, não somente cadeia fria, que você tem que ter, obviamente, um cuidado maior com a carga perecível ou que exige um determinado controle de temperatura, a gente tem diversas soluções de casos de uso onde a gente faz o controle fim a fim da cadeia produtiva, trazendo para cada setor de negócio a sua especialização. Enfim, eu diria que, resumindo a sua pergunta, hoje a gente entendeu que para atender telecomunicações você também precisa atender as indústrias. Nós temos uma área especializada, a gente conversa por segmentos de indústrias, usando a taxonomia, o conhecimento e a especialização que a indústria requer. Bem complexo, mas extremamente importante, não é mesmo, Ailton? É interessante a gente trazer aqui, justamente para o conhecimento das pessoas, tudo isso que nos bastidores vai sendo feito e construído para viabilizar, né, os serviços que elas têm acesso, muitas das facilidades que a gente vê hoje e muito da vida das empresas também, que acaba sendo resolvida por todo esse trabalho complexo. Muito obrigada por trazer isso. E aí, pegando esse gancho, porque a gente está falando justamente de parcerias, de desenvolvimento de setores, a gente sabe, Raul, que nos últimos anos houve uma aproximação do setor financeiro e das empresas de telecomunicações. Então, o setor financeiro foi construindo parcerias com o setor de telecom. Como o Original vê esse cenário de parcerias? Na verdade, essa integração entre telecom e sistema financeiro, cada vez ela é mais intensa, né? Hoje nós estamos vivendo, no que tange a indústria financeira, um dos saltos mais profundos que a gente já viu nos últimos 50 anos. Eu acho que isso aí já é praticamente um consenso aí no mercado, o que é exatamente nós caminhando para a efetiva transformação digital. A transformação digital, ela tem uma base que é a questão da conectividade, da telecom, da evolução dos dispositivos de comunicação, dos dispositivos móveis, etc., de rede também, principalmente, né? Então, sob o ponto de vista de conectividade e evolução do sistema financeiro, eu particularmente, quando a gente olha sob a ótica do atendimento
ao consumidor, nós estamos vivendo a quarta onda evolutiva do sistema financeiro. A gente começou muito nos anos 70, final dos anos 70, a evolução dos sistemas online, né, que todas as transações começaram a ficar real-time nas agências bancárias, depois evoluímos para uma grande implementação massificada de terminais de autoatendimento, usando muito a questão da evolução das redes de telecomunicações naquela época, no final dos anos 80 e 90. Depois, a terceira onda foi a chegada do Internet Banking, nos anos 90 e 2000, e agora nós estamos vivendo exatamente a questão da adoção, não só do mobile banking, mas da adoção da transformação digital como um todo. E todos esses saltos ou esses movimentos, na verdade, eles acabaram se tornando dominantes no atendimento à população. Todos esses canais, como é o caso hoje do mobile banking, que representa mais de 52% do atendimento de toda a população para serviços financeiros, conforme algumas levantamentos da Febraban. Agora, isso mostra exatamente a importância do sistema de telecom e do sistema financeiro de prover um serviço cada vez mais intensivo para a população, cada vez mais diverso, cada vez mais digitalizado, cada vez mais eficiente e competitivo, né? E quando a gente olha também os investimentos em tecnologia do sistema financeiro, hoje na faixa de aproximadamente 26 bilhões em 2020, uma parcela relevante, aí, acima de 20%, é dedicada ao contexto de melhorias dos sistemas de telecomunicações e conectividades, né? Então, vejam a importância dessas duas indústrias caminhando juntas, e eu exatamente trago a discussão de que realmente essas duas indústrias elas são muito importantes para duas questões sociais muito relevantes para o momento que nós estamos vivendo, que é a questão da inclusão financeira. Ainda temos 21% da população, conforme levantamentos da Febraban, que ainda precisam ter acesso a serviços financeiros básicos, né? Então, é uma parcela relevante da população que ainda carece de serviços melhores e acesso aos serviços financeiros. Hoje, o Brasil usa muito papel moeda, muitos problemas de seguranças e custos à sociedade em decorrência dessa ausência de inclusão financeira. E aqui, fazendo parênteses, eu nem falo mais em bancarização, eu falo em inclusão financeira, porque a inclusão financeira ela não necessariamente precisa vir de uma conta bancária tradicional, ela pode vir, sim, das soluções das fintechs, dos novos entrantes do mercado. E, do outro lado, caminhando junto com a questão da inclusão financeira, a inclusão digital é fundamental para a sociedade. No momento que nós tivermos esses dois processos se acelerando cada vez mais, de forma cada vez mais intensa, e chegando nas camadas mais pobres da população brasileira, efetivamente, eu acho que nós vamos ter um novo conceito, um novo momento da sociedade brasileira, né? Então, as duas indústrias, elas, historicamente, nos últimos 50 anos, pelo menos, elas trabalham muito juntas e têm muito a agregar para o crescimento econômico e social do nosso país. Muito obrigada, Raul. Te ouvindo falar, e a gente sabe que o setor financeiro também é um setor regulado, altamente regulado, parecido aqui com o nosso setor de telecom, eu fiquei pensando no Leonardo e os desafios ali que a Anatel, como se já não fosse suficiente os desafios de fazer a regulação do setor de telecom, mas esses desafios também de conciliar, né, que vários setores passam a ter necessidade de interlocução com a Anatel, e a Anatel passa a ter um impacto que extrapole muito, porque o que ela impacta atinge vários outros setores econômicos, atinge o desenvolvimento do nosso país. A gente está vendo aqui toda essa diversidade representada no nosso painel. Então, Leonardo, como que deve se dar essa relação institucional entre essas diferentes regulações, entre esses diferentes segmentos? Como que fica esse desafio para a Anatel de decidir, sim, sempre dentro do chapéu regulatório dela, mas sabendo que tem toda essa interface, esses impactos que vão muito além do nosso setor de telecomunicações? Muito interessante aqui, Natasha, todo esse debate. Aliás, estou aprendendo bastante aqui com todas as falas, e foi muito oportuna a junção aí de diferentes atores que têm cada vez mais relevância no ecossistema digital a partir de perspectivas diferentes. A partir da fala de muitos, de fato, essa aproximação ela é tanto no mercado quanto institucional ao governo, né? Como garantir, né, a partir do mercado, uma estruturação de plataformas, soluções para os diferentes segmentos, né, e
essa resposta, pelas respostas, pelos comentários, certamente ela é desafiadora, e essa diversidade aí de players mostra que talvez não há uma solução do tipo one size fits all aqui, para utilizar uma expressão anglicana, né? Mas, quiçá, parte da resposta, parte da compreensão de que as oportunidades na esfera da conectividade digital demandam parcerias. É necessário aprender com os diferentes setores os seus problemas, para que você possa, inclusive, ter, no caso, redes coproprietárias, que o Ailton mencionou, mas o importante é saber que nesse mundo da internet das coisas, ninguém tem um conhecimento fim a fim também, né? Não só na cadeia de serviços, mas na indústria 4.0. E isso também vale para o ambiente institucional, razão pela qual a Anatel tem, sim, se aproximado de diferentes instituições com propósitos distintos. Eu cito como exemplo, e provavelmente exemplo apenas, o acordo de cooperação que a gente firmou com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Aliás, o Igor Calvé, presidente da BDI, vai estar presente no painel também e certamente falará um pouco sobre isso. E quando a gente já identifica, por exemplo, espectro radioelétrico que pode ser necessário dedicado para redes privativas em casos industriais. Nós também firmamos acordos de cooperação com o BID, através de soluções de crowdsourcing que estão sendo desenvolvidas, que vão certamente trazer e conferir insumos muito significativos para setores como educação, como setores de saúde. Nessa confecção desse próximo edital, nós interagimos muito aí com o Ministério de Infraestrutura, justamente para mapear as principais rodovias importantes para o escoamento do tráfego ou da produção industrial e agropecuária, e com certeza isso traz maiores benefícios e externalidades positivas em termos de segurança, em termos de eficiência, e certamente o setor bancário também tem uma aproximação grande à medida que a Anatel tem interlocução, sim, com o Bacen, que tem feito um trabalho realmente muito interessante, louvável, de desregulamentação, e a agência está na mesma vertente, na mesma esteira. E em relação a isso, existem grupos, inclusive internacionais, que a Anatel representa, mas com uma interlocução muito forte, no âmbito da OIT, por exemplo, com o Banco Central. Enfim, o presidente Rodrigo também mencionou a pandemia, em que isso trouxe assim, uma luz maior para isso. Aliás, ela acelerou, sim, catalisou uma série de tendências relacionadas ao digital, desde hábitos de consumo, como foi muito bem mencionado, aí, tanto no setor logística quanto no setor financeiro, mas também, inclusive, formas de incrementar políticas públicas também, né? Veja aí o Corona Voucher, que foi uma iniciativa totalmente, praticamente, grande parte dela, pelo menos, digital, né, para que o Estado pudesse, digamos, auxiliar aquelas pessoas nesse momento mais intenso, naquele momento mais intenso da crise. Então, tudo isso me parece um turning point, né, um ponto de inflexão, e talvez essa seja, digamos assim, a contaminação positiva da pandemia, né? O uso mais inteligente e mais intensivo dos mecanismos digitais, e, novamente, para isso, certamente a Anatel vai ter que ter um papel cada vez mais intersetorial. Nós também tivemos muitas conversas, por exemplo, com o Supremo Tribunal Federal recentemente, tanto para falar sobre a questão de direito de passagem, na forma de amicus curiae, e também interações com o próprio Congresso Nacional, a partir da qual derivaram vários marcos legais importantes para o aprimoramento da infraestrutura de telecomunicações no Brasil. Como muito bem dito pelo Raul, digamos assim, a principal infraestrutura, a infraestrutura base, né, para esses mecanismos digitais é a infraestrutura de telecomunicações. Não há conectividade digital, não há soluções digitais sem conectividade, não há conectividade sem essa infraestrutura de telecomunicações. A base dessa transformação digital é a infraestrutura de conectividade. E aí, a partir dessa interação também com o Congresso Nacional, foi possibilitada a principal reforma microeconômica do setor de telecomunicações desde a sua desestatização, a partir das alterações da LGT, a alteração da lei do FUST, a desoneração da internet das coisas, também dos sistemas VSATs de recepção satelital e uma série de outros aprimoramentos do marco legal. Portanto, essa interação institucional da agência com diferentes
organismos e instituições será cada vez mais premente. E também exigirá mais diálogo com o mercado, e não só com as prestadoras de telecomunicações, mas com outros atores também. Ótimo. É interessante, porque a gente vê realmente a velocidade das mudanças, né? Você trouxe aqui para a gente, Leonardo, várias mudanças, inclusive mudanças regulatórias, mas que extrapolam até mudanças no Congresso Nacional. A gente vê que o setor vem mudando, se dinamizando bastante, e a gente sabe que isso é necessário justamente para essa transformação digital. E aí vou retomar um pouquinho do que o Rodrigo já começou a falar naquela primeira fala dele. O que está mudando na estratégia da Oi com essa evolução dos serviços digitais, Rodrigo? Conta um pouco para a gente dessas novidades. Olha, a evolução para serviços digitais, na verdade, faz parte quase que central da nossa nova estratégia. Quando nós anunciamos o nosso plano de transformação, já um pouco antes da pandemia, e depois ele foi desenvolvido e mais comunicado ao longo da própria pandemia, durante o ano de 2020, nós já vínhamos buscando um modelo que é o chamado modelo de separação estrutural. E essa separação estrutural é justamente isso. A nova Oi, ela passa a ser uma empresa centrada em clientes e serviços, então ela vai desenvolver produtos, serviços, parcerias, ecossistema e gerenciar a entrega de todos esses serviços, incluindo a própria conectividade para os seus clientes finais. E o desenvolvimento da infraestrutura, o investimento na infraestrutura em si, fica em uma empresa separada, que é uma empresa de rede neutra, da qual nós seremos acionistas. Mas uma vez que a Oi, a nova Oi, se foca 100% no cliente e não mais só na infraestrutura, a nossa visão de serviços digitais para complementar a conectividade acaba sendo parte central do desenvolvimento do próprio crescimento da companhia. Nós estamos até mesmo mudando a nossa estrutura para refletir isso organizacionalmente. Antes você sempre tinha aquela questão de organização onde os mesmos serviços são tocados por uma mesma unidade, uma mesma equipe que atende clientes. E, obviamente, quando você começa com uma base de serviços de receita de conectividade que tem vários bilhões, 8, 10, 15 bilhões, e serviços menores, mas que tem um potencial de crescimento muito grande, esse peso acaba sendo desproporcional no seu desenvolvimento. Então, nós estamos mudando a nossa estrutura, criando uma estrutura simplesmente voltada para os serviços digitais, e o que vai acabar significando até mesmo a criação de um modelo de empresa diferente. A gente está olhando para a criação de um modelo do tipo Oi Digital Ventures, que se foca no desenvolvimento dessas várias ofertas digitais para se viabilizar a partir da utilização dos nossos ativos. A gente tem uma base de ativos próprios muito grande para poder realizar esse desenvolvimento, e aí com isso a gente vai acelerar essa visão de longo prazo, seja com o desenvolvimento próprio, e obviamente alguns desses desenvolvimentos nós estamos fazendo sozinhos, seja utilizando modelos white label com parceiros, seja fazendo parcerias para investimento conjuntos, ou seja mesmo fazendo aquisições. E o foco para nós, ele está em alguns setores que são mais, obviamente, consumidores de infraestrutura digital hoje, tanto serviços financeiros, quanto educação, quanto saúde, quanto segurança e casa conectada, mas também alguns que até passam um pouco longe dessa visão inicialmente, para quem não presta atenção. Nós estamos iniciando parcerias até mesmo para disponibilizar serviços de energia. Então, o mundo digital, de novo, de maneira digital, o mundo digital acaba possibilitando algumas coisas muito interessantes. E essa base de ativos, ela tem uma base de clientes, presença nacional, meios de pagamento. Nós temos uma equipe de técnicos no Brasil inteiro, são mais de 20 mil técnicos próprios que permitem entrar dentro da casa do cliente, fazer serviços logísticos, fazer serviços de assistência técnica. Então, na prática, essa visão de crescimento, que é um modelo que hoje já gera para nós quase 200 milhões de reais de receita anualmente, a expectativa é que isso se multiplique por quase 10 ao longo dos próximos 3 anos. É uma visão bastante ambiciosa. Bastante ambiciosa, bastante desafiadora, mas a gente sabe que vocês estão aí tocando veremos com muita celeridade, muitas novidades, né, Rodrigo? Interessante ver essas novidades, essa questão da ampliação da atuação, e aí eu vou retomar um pouquinho, trazer, Léo, que a gente sabe que vocês na Kroton têm essa novidade da Ampli, né, que é um projeto aí de EdTech, com plataformas móveis. Acredito que você deu para a gente ali uma nuance, um recadinho inicial de como que isso poderia contribuir até mesmo para as políticas públicas, como que isso poderia trazer uma transformação para a gente em termos de país e de acesso.
Então, assim, pegando essa linha de novos projetos e de novidades, conta para a gente também um pouco dessa novidade da Croton, que tem tudo a ver com conectividade. Isso, muito legal essa pergunta, porque essa ideia de fazer alguma coisa nova, ela surgiu da transformação digital. A gente teve que começar a pensar muito no nosso cliente, né? Então, no ramo de educação, a gente, em geral, não fala cliente, a gente fala aluno. Mas a gente está tentando mudar isso para ser um cliente mesmo. A gente tem que ouvir o que as pessoas precisam para a gente oferecer para eles uma solução que seja factível. Em geral, eu dizia assim, né? Eu me formei na Universidade de Brasília em 1993. Naquela época não existia aplicativo, não existia internet, não existia celular. Hoje já existe os três. E você faz uma faculdade num modelo muito parecido do que era antigamente. Então, o aluno ele tem que ir naquela instituição, no horário que a instituição quer, aprender aquilo que a instituição quer, do jeito que a instituição precisa. E a pandemia mostrou que isso mudou. Então, a gente tem que olhar muito aquilo que cada aluno precisa, customizar para ele o que ele precisa aprender para poder transformar a vida dele. E aí, pensando nisso, a gente lançou vários serviços novos com essa transformação digital. Nós lançamos, então, se você pega hoje no Brasil, 60% dos cursos superiores são focados em basicamente 5 cursos. Então, a gente pode colocar aqui pedagogia, engenharia, administração e direito, são os cursos mais tradicionais, sendo que o mercado de trabalho está mudando muito, né? Então, o Brasil hoje tem um gap de desenvolvedores enormes, e a gente ainda tem a maioria dos cursos para desenvolvedores em análise de sistemas, que são cursos de 4 anos, que às vezes demora muito para inserir a pessoa no mercado de trabalho. Então, o primeiro ponto, a gente desenvolveu mais de 100 novos cursos, muito mais focados para os alunos agora. Então, ele vai poder estudar aquilo que vai colocar ele no mercado de trabalho. E aí veio o grande ponto que é, puxa, a gente está em 1.600 municípios, com 2.400 polos parceiros, mas como que eu posso chegar nos 5.000? E a gente pensando, veio o estalo. Puxa, todo mundo no Brasil tem um celular. Todo mundo tem conectividade. E aí, há 2 anos atrás, a gente começou um projeto pensando nisso, e nós desenvolvemos todos esses cursos para ser mobile first, para que não é uma aula gravada que você leva para o aluno, não. A gente desenvolveu 100 novos cursos feitos para o celular, com metodologia feita para isso, para esse público que está lá, para esse público que está naquela cidade super distante e não tem um acesso, ele tem um acesso à banda larga hoje, mas às vezes ele é limitado, não são em todos os lugares, ou ele tem um acesso que ele tem num período e não tem no outro. Então, nós construímos uma solução que, primeiro, ela é super personalizada para ele. Então, o aluno hoje ele pode fazer um curso superior escolhendo aquele curso que vai resolver a vida dele no futuro do trabalho, assistindo pelo celular e com uma metodologia muito mais ágil. Então, olha como a transformação digital pode fazer com que a educação chegue. E aí, a gente procurou uma das maiores operadoras do Brasil, né, que é a TIM, para fazer essa parceria. Ela tem uma capilaridade enorme em todos os países, algo que a gente demoraria anos para chegar e talvez não chegasse com tanta qualidade como tem a TIM. Ela está fazendo investimentos altos em tecnologia para poder levar banda larga cada vez mais rápida e de melhor qualidade para todas essas pessoas, e também tem um fator muito bacana, que ela consegue levar o dispositivo que o aluno precisa. Então, alguns alunos gostam de assistir aula no computador, outros no tablet, outros através de um aparelho celular, e a operadora tem esse benefício. E tem sido assim, uma grata surpresa. Então, só para você ter uma ideia, junto nessa parceria, a gente já chegou em 1.200 municípios diferentes no Brasil com curso superior, em cidades onde não tinham nada. Agora, essas pessoas estão podendo estudar. Então, eu acredito que, com o tempo, essa junção da educação, assim como conhecimento, assim como o Rodrigo Abreu comentou agora, pensando ele em conhecimento, numa plataforma, né, sem a necessidade de ter a escola, sem a necessidade de ter aquele lugar físico, pode mudar em muito a quantidade de pessoas que a gente pode colocar para estudar no Brasil. Eu sempre falo de uma estatística que ela é muito interessante. O Brasil tem um nível de desemprego de 14%. Ele é alto, né? Ele está crescente. Mas para quem tem curso superior, são só 5% de nível de desemprego.
E quem no Brasil tem curso superior ganha 179% a mais de que quem não tem. É a maior discrepância no mundo. Então, a pergunta que a gente faz aqui é: por que as pessoas, então, não estudam? Porque faz todo sentido elas estudarem. E aí, fazendo pesquisa, a gente percebeu que as pessoas não estudam por quê? Primeiro, elas tinham medo, né? Falaram assim: eu não vou voltar a estudar agora, porque é muito difícil, eu já tive dificuldade no ensino médio, estou parado há muito tempo. O segundo, eu não tenho tempo para ir para a escola, né? Então, puxa, meu deslocamento, eu tenho dificuldade aqui no meu emprego, não tenho deslocamento, o que o celular já ajuda bastante. E o terceiro é que as pessoas não têm uma referência, né? Então, assim como o sistema bancário, muitas pessoas não tinham conta bancária, educação também não. Uma coisa interessante, 80% dos nossos alunos é a primeira pessoa da família a fazer curso superior. Então, vou pegar esse gancho, porque isso é muito interessante, que a gente está falando aqui de como o telecom transforma essa possibilidade da educação, do acesso, da educação chegar. E a gente sabe que a gente tem esse desafio também de que para a conectividade, para as telecomunicações avançarem, crescerem, a gente também precisa formar profissionais e desenvolver adequadamente esse ecossistema para essa economia digital. E aí eu trago, então, a Nokia, que tem esse desafio justamente desse desenvolvimento de tecnologia e de fazer de ajudar a impulsionar o setor de telecom. Ailton, como que você enxerga essa outra ponta, né, da formação profissional e da disponibilidade mesmo de pessoas com conhecimento para a gente continuar avançando nesse desenvolvimento tecnológico e na conectividade no país? Obrigado. Aí eu vou em função do tempo que a gente já está esgotando, mas, enfim, o que o Leonardo comentou é fundamental, o conceito de ecossistema Está falhando um pouco o seu som para mim, Ailton. Deixa só, acho que só para você não ficar prejudicado, retoma aí para a gente. Não melhorou. Preciso dar a dica para ele para poder botar o e-fibra lá, né? Vamos fazer assim, então. Eu vou passar para o Marcos agora a pergunta. Então, enquanto isso, a gente tenta resolver para você trazer para a gente aí a visão da Nokia e desse desenvolvimento de tecnologia, tá bom? Bom, então, Marcos, pegando, né, esse gancho justamente que a gente estava falando de expansão, de acesso, de chegar e das facilidades, a sua primeira fala foi muito interessante que ela trouxe, né, não só essa questão de como a tecnologia e a conectividade trazem possibilidades melhores de controle, de segurança, de avanço, de eficiência no setor logístico, isso impacta toda uma cadeia, impacta inclusive talvez pequenos produtores, empresários que não tivessem acesso antes a toda essa infraestrutura logística que você estava falando. E como que ficam os entraves, assim? Como que vocês enxergam o que são esses entraves no Brasil para avanços mais significativos, para a gente conseguir explodir ainda mais esse avanço e esse desenvolvimento tecnológico, essas facilidades no setor logístico de transporte? Como você enxerga isso? Bom, Natasha, eu vou contar um caso curioso, tá? É um case bem ilustrativo, mas que é a pura verdade. Eu não sei se vocês sabem, mas todo o processo de documentação e conhecimento de transporte e nota fiscal é tudo eletrônico no Brasil. Você tem o conhecimento de transporte eletrônico, nota fiscal eletrônica, é tudo eletrônico. Só que o Brasil, por força da legislação, exige ainda o papel. Então, a própria Receita Federal e as secretarias de Fazenda criaram o DACT, que é o documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico, está na base do CTE impresso, criaram a DANF, que é aquilo que você recebe em casa quando você compra um pacote de qualquer lugar, vem um papelzinho colado ali, que chama DANF, que é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Então é tudo eletrônico, mas por força de legislação, todas as cargas precisam andar com o papel. Então, você imagina o seguinte, aqui no Brasil a gente movimenta mais ou menos 300 mil containers por ano, tá? Cada container desse pode ter, sei lá, pega um container de comércio eletrônico, chega a ter 300 a 400 notas fiscais. Todas elas têm que andar impressa,
Então, tem um pacote. O motorista do nosso caminhão, quando ele vai recolher a carga no centro de distribuição, ele recebe um pacote desse tamanho, né? Ele entrega esse container no porto, e esse container pega o meu navio, vai para outro porto, e eu preciso pegar esse pacotão aqui, eu preciso voar com ele. Ele tem que chegar no destino antes do container, porque se ele chegar depois do container, a carga não sai do porto. Ah, mas por que você não imprime tudo no destino? Porque o papel do expeditor, ele tem um carimbo, ou ele tem uma assinatura, ou ele tem um timbre, ou ele tem um alto relevo, e a legislação, ela permite isso. E ainda, você sabe, quando você recebe um pacotinho no seu prédio, quem recebeu tem que assinar o canhoto. E esse canhoto precisa voltar para o dono da carga. Se ele não voltar, eu não recebo frete. E ele também não recebe pagamento. Então, você imagina essa logística de papel dentro de um país continental como o Brasil. No resto do mundo, isso não existe. Tá? Está tudo no papel eletrônico. Está tudo passando para o eletrônico. A nossa indústria ela é centenária. Né? Assim, o tráfego de mercadorias entre países está aí, desde que a China vendia seda para a Europa. Então, é milenar. E não mudou. A forma de lidar com os documentos não mudou. Você ainda tem um papel que diz que a carga está no navio, que você precisa desse papel para ir no porto e tal. O que a gente está fazendo junto com organismos internacionais, como eu mencionei, é digitalizar isso tudo, padronizar, o tal do Trade Lands, que é o nome da nossa iniciativa, padronizar tudo, fazer com que as alfândegas dos vários países do mundo, os portos, os clientes, os recebedores da carga, todas as entidades que têm alguma interface com o intercâmbio de mercadorias, adotem um padrão e que a gente consiga, então, que cada uma dessas etapas seja um bloco dentro do blockchain. Então, esse é o nosso objetivo de médio e longo prazo, para conseguir, de fato, democratizar o acesso à logística bem feita, à logística digital, acabar com esse fardo que é de ficar carregando documento para um lado para o outro, e de fato, desburocratizar a vida de todo mundo. Porque isso só tem a trazer melhorias para a população, para o cliente, para o pequeno cliente. A gente tem um cliente pequeno, esse caso é emblemático, chama-se Autopeças Padre Cícero, que fica no interior do Nordeste. E ele é uma empresa familiar de poucas pessoas que ele embarca com a gente, porque um dia ele baixou o nosso aplicativo, ele viu que era simples fazer um transporte por cabotagem, apesar, meu Deus, é um transporte multimodal, e aí as coisas funcionam assim. Então, nossa missão como empresa é essa, é desburocratizar e facilitar, democratizar o acesso a tudo. E sem a telecomunicação, a gente não chegaria a lugar nenhum. Então, esse é o caminho. Não é tão bonito como a democratização ao acesso à educação, como o Léo brilhantemente expôs aí. Aliás, é sensacional, bato palmas para esse seu projeto, brilhante. Mas a gente também tem a nossa missão no lado de acesso à democratização, ao acesso a uma logística bem feita e digitalizada. E a logística está no centro da vida de todo mundo, né, Marcos? Eu acho que assim, dá para visualizar essa mudança quando você fala das pilhas de papel, do transporte, quando a gente pensa nos vários rincões do país, porque, né, quando a gente fala de norte do país, a gente está falando muitas vezes de vias fluviais mesmo, que não adianta a gente trazer um padrão de sudeste, de sul do país ou de nordeste para que essa logística seja feita. Então, assim, é sem dúvidas uma mudança exponencial que a gente consegue visualizar, né? Deu para ver, assim, você descrevendo, deu para visualizar essa mudança e extremamente importante para a gente. É um prazer saber que todo o trabalho aqui do setor só tem a contribuir e trazer essas inovações aí para o Brasil todo. Ailton, vamos testar, ver se você consegue retomar sua fala aí, falar para a gente dessa transformação. Vamos lá. Eu estava comentando a importância do ecossistema, né? O setor público, o setor privado e o setor de educação trabalharem sempre com isso. Temos laboratórios, por exemplo, do 5G na própria nossa, parcerias de é importante essa
Ailton, acho que continua falhando o microfone. Continua falhando para a gente. Bom, eu vou só. O presidente Leonardo ele tem que sair, ele tem um compromisso, ele vai ter que nos deixar um pouquinho mais cedo, porque ele tem um outro compromisso. Eu queria só endereçar uma última pergunta ao Leonardo. Leonardo, a gente sabe que agora, em novembro, você conclui seu ciclo aí à frente da agência, e aí eu queria usar esse espaço aqui do evento até para abrir a palavra e perguntar assim, qual que é o legado que você gostaria de destacar dessa sua atuação aí à frente da Anatel, né? Usa aqui um pouquinho desse espaço, por favor, para trazer para a gente esse legado que você gostaria de destacar dessa sua atuação conosco, por favor. Obrigado, Natasha. Eu peço desculpas por ter que sair um pouquinho antes, mas é por um compromisso oficial, então não tenho como me atrasar, mas eu queria novamente agradecer aqui a possibilidade de participar e de aprender tanto aqui, e eu fico imaginando com as vertentes aí do 5G, seja Enhanced Mobile Broadband, seja IoT para aplicações massivas, no caso, sobretudo do agro, que foi mencionado, 25% do nosso PIB, ou também para aquelas aplicações que exijam latência muito baixa. Enfim, com tudo isso que vem, essa plataforma habilitadora de outras tecnologias, como realidade aumentada, realidade virtual, então, com certeza, isso vai trazer novas perspectivas, seja para diferentes indústrias, né, para diferentes serviços. Então, e é preciso sempre lembrar, né, que as pessoas nunca utilizam tecnologia apenas da maneira que os engenheiros a projetam, né? Então, a criatividade sempre tem um elemento central nessas discussões. Bom, obrigado pela oportunidade, Natasha. Eu acho que a gente pôde contribuir um pouco com algumas inovações, seja na área finalística, seja na área meio. Nós conseguimos assinar os primeiros TACs, termos de ajustamento de conduta, transformando contencioso em investimento produtivo. Junto com a AGU, falando sobre isso também, a gente conseguiu fazer a maior transação de créditos da história da União, e aqui o presidente Rodrigo Abreu também queria destacar no processo de recuperação judicial da UI, que foi muito desafiador para todas as partes, tem sido. Também inauguramos uma nova prática de fazer regulação menos voltada para comando e controle, mas uma regulação mais voltada para uma responsividade. Revisamos o processo sancionatório, inclusive, para fazer valer obrigações de fazer, em vez de multas apenas pecuniárias. Houve uma expansão grande do serviço de telecomunicações em várias áreas, e esses projetos, em particular o edital que está a ponto de ser publicado, certamente irá ser digamos, um turning point nessa discussão. Planos de combate também à pirataria nesse mundo digital, que também traz essas outras externalidades. Um processo de simplificação regulatória, que depois chegou a ser batizado como guilhotina regulatória, com a revogação de mais de 300 resoluções, o que trouxe mais simplificação, compreensão, uma melhor estruturação do arcabouço regulatório. Acho que você mencionou do relacionamento institucional, acho que a gente teve um papel importante em vários avanços dos marcos legais, sendo um fiador tanto na parte técnica quanto na parte institucional. Eu mencionei alguns, desde a lei do FUST, as taxas de fiscalização aplicadas sobre sistemas de recepção satelital, a própria lei 13.879, a nova lei do FUST, que foi baseada no anteprojeto enviado pela Anatel, as parcerias estratégicas, seja com a academia, para fazer valer essas novas formas de regulação mais apoiadas em incentivos intrínsecos, TEDs que possibilitaram a revisão, o peer review da OCDE. Fizemos também acordos de cooperação com o Ministério da Defesa, como eu falei, com a BDI, a Estação Comandante Ferraz, por exemplo, da Antártica, que a UI também aqui presente, foi fundamental para que a gente conseguisse também ter um bom deslinde ali. Esse contato com as autoridades municipais para a revisão de legislação local, que muitas vezes é um entrave para a instalação de infraestrutura de telecomunicações.
desde uma carta aberta aos prefeitos, hoje eu anunciei um espaço no site da Anatel, aqui no painel Telebrasil. Teve uma grande parte também de gestão aqui, desde dados setoriais que passaram a ser muito melhor divulgados para que acadêmicos, formadores de políticas públicas possam fazer seu uso, melhor mapeamento da infraestrutura de telecomunicações no Brasil, e também nessa parte de gestão, quando o normal chegar novamente, a gente poder se encontrar fisicamente com uma rotina mais intensa. Houve um aprimoramento muito importante aqui das instalações da agência. Na parte de TI, a Anatel continua sendo uma referência, já que a gente fala de soluções digitais em termos de desenvolvimento de módulos que passaram a ser adotados por mais de 20 organismos, seja da administração direta ou indireta. Enfim, as medidas relacionadas à competição, revisão de modelos de custos, processos de equilíbrio da adaptação, o avanço na questão da adaptação da outorga das concessões de STFC para os serviços de autorização, que poderá também gerar um espaço para novos investimentos. Na parte de outorgas de radiofrequência, também nós avançamos muito em novos regulamentos gerais de outorga, de licenciamento, que trouxeram mais facilidade para os agentes e mais rapidez para a exploração de recursos escassos. Enfim, eu não vou conseguir aqui esgotar um pouco disso, mas eu acho que a gente pode dar uma contribuição, e certamente isso é com uma corrida com barreiras, que a gente passa o bastão, mas dando a nossa contribuição para o desenvolvimento do setor de telecomunicações. E, novamente, eu quero agradecer aqui a Conex por também sempre promover um diálogo muito positivo. É a partir desse diálogo construtivo que a gente consegue, de forma conjunta, fazer esses avanços acontecer. Imagina, a gente que agradece, porque é super relevante esse diálogo entre o setor privado e o setor público para o aprimoramento. A gente agradece toda essa abertura, agradece todo o trabalho. Ainda temos mais trabalho para fazer à frente, né? Isso foi só mesmo uma pequena antecipação aqui para aproveitar o espaço. Muito obrigada, Leonardo. E fica à vontade, eu sei que você tem um compromisso agora. Eu vou dar sequência aqui e já vou passar a palavra para o Ailton falar um pouquinho para a gente aí dessa questão, né, do desafio com os outros setores econômicos e também dos profissionais. E já vou pedir também, Ailton, como a gente está chegando perto do horário aqui do nosso fim do painel, se você quiser aproveitar o seu tempo para fazer algumas considerações finais, que depois eu vou passando o bastão para cada um fazer suas considerações finais de forma aí mais expedita e a gente conseguir respeitar aqui o prazo do painel, tá bom? Mas, Ailton, por favor, fala para a gente um pouquinho aí, do ponto de vista da Nokia, sobre esses desafios, sobre as pessoas que ajudam a construir esse desafio, essa formação profissional e também essa interface com os setores econômicos no país. Obrigado. Eu vou fazer em 1 ou 2 minutos, eu terminar a pergunta e concluir também. Eu no sistema privado profissões vão usar a tecnologia, então é importante também ressaltar a importância da educação. Raul, eu vou retomar com você, e aí a gente vê esse último ajustezinho com o Ailton. Se você quiser fazer puder, por favor, fazer as considerações finais e falar um pouco, a gente sabe, né, que veio aí setor financeiro, bancário, a gente teve Pix, teve você mesmo como conselheiro do PicPay, tem Open Bank, muitas novidades. Então, por favor, se quiser fazer suas considerações finais aqui para o nosso painel. Perfeito, Natasha. Obrigado aí pela oportunidade. Já me despedindo aí dos colegas também, de painel. Bom, o que eu vejo hoje, eu particularmente tenho 34 anos de experiência no sistema financeiro, e eu nunca vi
um processo evolutivo tão intenso e tão transformacional como nós estamos vivendo atualmente, né? E um processo extremamente positivo, no qual é possível hoje a gente ver aquelas três forças acontecendo simultaneamente, a regulação avançando muito, né? Uma regulação muito aberta, muito pró-competição, muito bem estabelecida pelo regulador, pelo Banco Central. Nós temos a questão da evolução da tecnologia, desnecessário falar aqui que realmente estamos vivendo uma verdadeira revolução, e parte disso é graças, efetivamente, aos avanços da infraestrutura e das soluções de telecomunicações e conectividades. E, não menos importante, nós temos um consumidor que realmente está querendo novos serviços, serviços mais competitivos, serviços mais baratos, está confiando cada vez mais nesse novo ambiente do sistema financeiro. Então, eu particularmente vejo com muito otimismo que nós vamos viver nos próximos anos. Vejo que nós somos capazes, sim, de continuar com essa agenda de inclusão financeira. Temos muito o que fazer, temos aí uma população que não tem acesso a serviços bancários. O Brasil virou um país do empreendedor, então temos muitos serviços financeiros para colocar na mão desses empreendedores, esses trabalhadores por conta própria, esses MEIs, esses empresários individuais. Então, nós temos muito o que fazer em prol da sociedade. E eu acho que o sistema financeiro realmente está vivendo, por um lado, uma transformação muito grande, todas as instituições já estabelecidas fazendo a sua transformação digital, a entrada dos novos players digitais, mas, ao mesmo tempo, está bastante consciente da sua missão institucional, que é promover a inclusão financeira e, de certa forma, colaborar também no processo de inclusão digital da população. Obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigada pela sua exposição e por trazer para a gente mais conhecimentos aqui da nossa relação com o setor financeiro, Raul. Rodrigo, por favor, suas considerações finais pela Oi e pelas operadoras aqui de telecom. Obrigado, Natasha. Bom, o presidente Leonardo acabou mencionando muito do que já foi feito em relação ao marco regulatório e toda a atuação da agência, o que é bastante positivo. E nós temos que lembrar que, na prática, isso tem que continuar. Não pode ser só um momento de alguns poucos anos, porque ainda falta bastante coisa por fazer, em particular para que a gente tenha um ambiente que conduza a essa continuidade de investimento e de transformação. Apesar de muito já ter sido feito, nós temos que lembrar, como acho que alguém mencionou, que o Brasil ainda é um país muito heterogêneo, muito desigual. Nós precisamos levar a infraestrutura para o Brasil inteiro e levar a fibra para o Brasil inteiro, levar o 5G para o Brasil inteiro. E para isso é necessária essa contínua evolução do marco legal, marco regulatório, também da própria reforma tributária do setor, que faça com que seja viável essa massificação dos serviços digitais de todos os setores, não só do setor financeiro, a logística, o setor de educação, saúde. Então, de fato, para que isso possa acontecer, a gente ainda tem muito caminho pela frente, o que, por um lado, é uma notícia que ainda nos deixa, poxa, tem muito por fazer, por outro, todo mundo que está aqui tem bastante coisa para fazer, tem bastante oportunidade para aproveitar, e certamente as operadoras vão ter um papel de protagonismo nesse setor, nesse cenário, não só pela expansão da infraestrutura, e aqui no nosso caso com um foco muito grande na infraestrutura de fibra, na conectividade de fibra, mas também nessa disponibilização de um ecossistema de serviços digitais. Nós acreditamos sim que as operadoras, as grandes operadoras possam fazer esse papel, cumprir esse papel de hubs de serviços digitais, de conectividade, não só da banda larga, mas também do acesso a todos os serviços, e vamos estar todos trabalhando bastante forte para isso, além de tudo aquilo que já tem sido feito. Tem exemplos praticamente com todas as operadoras, no nosso caso não é diferente, a gente está com parcerias em setores como serviços financeiros, em setores como educação, temos o WhatsApp, temos o e-Expert, temos vários serviços que estão sendo disponibilizados. Então, certamente vai ter muita oportunidade ainda e o país vai melhorar bastante com isso. Muito obrigada, Rodrigo. Muitos bons pontos lembrados. A gente tem muitos desafios, sim, pela frente e vamos seguir trabalhando. Muito obrigada mesmo pela participação e por trazer essa visão para a gente hoje aqui. Obrigado. Por favor. Queria agradecer a todos aí pela participação. O mercado de educação, a gente tem muitas oportunidades e agora com toda essa transformação digital, todo o investimento que está sendo feito, o 5G, a gente vai poder expandir muito mais o que a gente entrega no Brasil como um todo, né? Então, hoje a gente tem 6 milhões de pessoas fazendo curso superior no Brasil, mais 32 milhões de pessoas que poderiam estar fazendo, que têm o ensino médio, mas não têm o curso superior. Então, com toda a tecnologia de vinda que está vindo aí, nós não vamos parar. A nossa intenção não é crescer 10%, 20%, 15%. A gente tem que dobrar,
triplicar o número de pessoas que estão estudando conosco. E é nesse intuito aí que a gente acredita que podemos acelerar muito tudo que a gente pode entregar para a população nos próximos anos. Então, muito empolgado aí com o que está por vir. Muito trabalho, oportunidade, mas também muita empolgação. Obrigado a todos. Muito obrigada, Léo. Marcos, por favor, suas palavras finais aí para a gente. O primeiro, eu queria agradecer de verdade. É super interessante estar num debate totalmente fora do meu setor, ouvir a experiência de vocês, que são grandes executivos da área, brilhante. Mas, assim, do nosso lado, é um pouco de tudo que vocês estão falando. Eu sou usuário e eu sou provedor ao mesmo tempo, né? Nossa ambição, o nosso objetivo é democratização. A gente está trabalhando forte na digitalização de todos os nossos processos, na digitalização do acesso a uma logística bem feita, uma logística profissional. A gente sabe que, se a gente olhar para o nosso país, logística é parte do famoso custo Brasil. Nossa missão como empresa é diminuir esse custo Brasil, e a digitalização é grande parte dessa missão, né? Seja com a gente está investindo muito com umas startups em análise preditiva para entender o momento de ruptura na cadeia, quando um determinado cliente vai ficar sem seu insumo, como a gente pode estar na frente dessa situação, né? Antes do próprio cliente saber que ele vai ficar sem insumo, que a gente já esteja com insumos chegando lá para ele, integrando todas as cadeias no mundo inteiro. Assim, compartilhar isso com vocês sobre o enfoque do usuário de tecnologia e, ao mesmo tempo, quem usa essa tecnologia para transformar a logística do cliente brasileiro é fantástico. Então, só agradecer e dizer que temos todos, assim, como eu falei, como o Léo falou, grandes oportunidades pela frente, né? Tudo que é um desafio vira uma oportunidade. Então, a gente está aqui numa terra fértil para bastante oportunidade para todos nós que estamos envolvidos nos gargalos brasileiros. Obrigado. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada. Vou aproveitar e agradecer aqui também ao Wilton, que está conosco pela Nokia. Infelizmente, a gente teve essa falhazinha de som, mas que trouxe esse importante papel da Nokia, assim como outras empresas, que são essenciais à atuação das operadoras de telecom, são essenciais para a gente conseguir fazer a conectividade chegar para todo o Brasil. E vou encerrando o painel, agradeço a todos que participaram aqui comigo, eu tive o prazer, a honra de moderar um painel de altíssimo nível, acho muito interessante que logo no início, nos bastidores ainda, o Marcos até comentou, eu não sou de telecom e estou aqui num painel de telecom, mas era isso mesmo que a gente queria mostrar, que mesmo quando a gente fala, não sou de telecom, não estou no setor de telecom, a conectividade e o papel das telecomunicações estão, assim, em todas as áreas, todos os setores, alcança a vida de todos os brasileiros, e acredito que as falas aqui deixou muito claro os desafios, as oportunidades e o papel que a gente tem ainda aí, muito trabalho para frente, muito impacto para as pessoas, para as empresas, e é nesse sentido que a gente vai seguir. Agradeço demais por esse rico painel, por todas as contribuições de todos vocês, e agradeço a todos que nos assistiram. Continuem aí, tem muita programação mais e muito conhecimento para a gente pegar no painel. Um abraço a todos. Nossos agradecimentos aos participantes do último painel de hoje, que sintetizaram muito bem os impactos da transformação digital no setor de serviços. A partir de agora, eu convido vocês a acompanharem o segundo bloco de webinars da nossa programação, que terá início às 16 horas, com foco em temas de alto impacto no futuro da sociedade e no setor de telecom. Eu me refiro ao seguinte: o mundo do trabalho e novas tecnologias e antene-se, infraestrutura e conectividade para o 5G. Não percam! Às 17h30, eu encontro vocês para o último painel do dia, a expansão da banda larga no Brasil, que irá explorar aspectos fundamentais para ampliar o acesso à conectividade no país. Essa atividade conta com o patrocínio exclusivo da Vital, uma rede neutra compartilhada com operadores, provedores e parceiros de todos os tamanhos e regiões. A Vital chega para viabilizar grandes oportunidades, otimizar investimentos de milhares de provedores de internet e, claro, consolidar no Brasil um futuro que já é presente. Eu volto, portanto, com vocês às 17h30. Até já!